Olá pessoal, neste vídeo nós vamos começar a conversar sobre desigualdades válidas, né? Esse que é um tema que a gente vai seguir aí por um tempo, né? Enquanto a gente fala sobre desigualdades válidas, algoritmos de plano de corte, etc. Nesse vídeo eu vou começar falando de formulações fortes e fracas, para depois introduzir, né, o conceito de corte e aí, finalmente, né, num dos vídeos aí para frente, a gente conversa sobre os tipos de corte, ou pelo menos alguns deles, né? Vamos começar? Vamos para os slides falar sobre formulações fortes e fracas. Gostaria de começar mostrando para você aí uma série de formulações para vocês escolherem. Deixa eu explicar esse desenho, né? Aqui, olha, imaginando que tendo essas bolinhas aqui, que são os pontos inteiros, tá? Num problema bastante simples, em que há aí duas variáveis, nós temos aqui essas linhas representando diferentes formulações. Então tem essa formulação aqui, ó, dada por esse quadrado ou retângulo mais externo, né? Essa formulação dada por essa linha pontilhada e, finalmente, essa formulação mais interna aqui dada por essa linha preta que eu estou marcando. Pergunta para vocês, qual dessas formulações você escolheria? Não vale chutar, né? Tem que escolher e tem que ter um motivo, é claro. Vamos lá. Batendo o olho, nós temos aí as duas formulações mais externas, né? Essa pontilhada aqui, ó, e essa com a linha contínua do lado de fora, com 4 restrições cada, concorda? Tem 4 linhas ali, 4 restrições. Essa mais interna tem um número maior de restrições, né? Aqui nós vamos ter 8 restrições, é isso? Bom, poderia utilizar esse critério? Eu recomendo não usar, né? Fora isso, a principal diferença que nós temos entre as duas formulações é que uma delas está mais apertada, está mais próxima da formulação ideal. Qual que é a ideia? Supondo que esses 4 pontos inteiros aqui são meus únicos pontos viáveis, tá? E vamos supor que eu tenho uma função objetivo, vou traçar uma linha aqui, ó, que vem nesse sentido. Só vai nesse sentido, né? Só para ter um exemplo. Então, minha função objetivo está aí, ó, perpendicular a essa linha que eu acabei de mostrar, essas duas, né, linhas paralelas que eu tracei. Então, eu quero, por exemplo, maximizar algo naquele sentido ali que eu estou mostrando no slide. Pois é, na verdade, nesse sentido aqui, né? Tem que cuidar as mãos na hora de gravar o vídeo. O fato é, qual é o melhor ponto? Claramente, sem nenhuma dificuldade, esse aqui vai ser o ponto ótimo, concorda? Uma vez que eu estou tratando do problema inteiro. Só que se eu resolver a formulação mais externa, olha o ponto que eu vou obter. É uma relaxação do problema, sem dúvida. É uma relaxação muito ruim, porque inclui até pontos inteiros que não deveriam estar ali, mas tudo bem. É uma relaxação. Aqui nós temos uma outra relaxação que teria esse ponto ótimo. Por fim, essa mais interna aqui teria pelo menos toda essa linha aqui com pontos ótimos, né? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O limite fornecido pela formulação mais interna vai ser melhor. Né? Por que vai ser melhor? Porque está mais próximo do ponto inteiro. Né? A gente está mais fechado ali. Né? Está mais próximo do poliedro ideal, né? Que seria, né, a envoltória convexa dos pontos inteiros, que não é o que nós temos aqui, é claro. Observando essa figura e entendendo por que eu escolheria a formulação que está mais apertada ali, né, mais próxima da envoltória convexa dos pontos inteiros, nós vamos discutir nesse vídeo e nos próximos, né, como tentar sair de uma formulação muito aberta, uma formulação entre aspas, cuja relaxação linear é muito fraca, para uma formulação mais forte, né, uma relaxação linear mais próxima de um ponto inteiro, tá bom? Vamos lá, vamos pegar como exemplo o problema do caixeiro viajante para falar, né, de formulações fortes e fracas. Imagino que você já conheça o caixeiro viajante, mas eu vou apresentar mesmo assim bem rapidamente. Então nós temos um vendedor, o caixeiro, né, viajante, que precisa visitar N cidades exatamente uma vez e então retornar ao seu ponto de partida. Então ele sai do seu ponto de partida, visita N cidades e retorna ao ponto de partida. Tá? A distância, ou o tempo de locomoção, como queiram, entre uma cidade I e uma cidade J é dada aqui, ó, por DIJ. Então DIJ vai ser a distância de I para J. Tá? O que a gente tem que fazer é encontrar uma ordenação das cidades que permita a conclusão da viagem no menor tempo, na menor distância possível. Esse é o problema do caixeiro viajante. Eu tenho que definir uma rota em que o caixeiro sai do depósito, percorre todas as cidades e retorna ao depósito. E essa rota tem, claro, que ter distância ou tempo que eu estiver considerando mínimo.
tá? Então eu quero minimizar a distância. Ok, esse é o caixeiro viajante. Vamos modelar? Vamos lá. Antes, deixa eu só mostrar para vocês uma solução de exemplo, né? Para ficar bem claro, bem didático. Tá aí uma série de cidades e tá aqui uma solução de exemplo, né? Nessa solução, ó, eu posso escolher qualquer ponto como ponto de partida, né? Vou pegar o ponto A e tá aqui, ó, o que a gente está fazendo, não é isso? Essa aqui é a rota que o caixeiro viajante vai percorrer. Então, notem que o caixeiro viajante visita exatamente uma vez todas as cidades, né? Até retornar ao ponto de partida, certo? Então tá aí a nossa rota, né? A gente chama esse ciclo de ciclo hamiltoniano, né, no gráfico. Imagino que vocês já sabiam disso. Vamos formular. De cara, nós vamos ter como variáveis a decisão se eu vou ou não percorrer uma aresta, concorda? Quais arestas serão escolhidas? Olha aí. Aqui eu tenho todas as arestas e de repente eu marco em vermelho aquelas que foram escolhidas. Então, está bem claro, eu vou ter uma variável para cada aresta IJ. Essa variável vai ser igual a 1 se eu percorrer a aresta IJ e igual a 0 caso contrário, tá bom? Ok, essas são as nossas variáveis. E quais são as restrições? Ora, nós vamos ter pelo menos esses dois conjuntos de restrições aqui. O que essas restrições estão dizendo? A primeira, né, dada aqui em cima, está dizendo que eu vou chegar uma vez na cidade, em cada cidade. Então, para toda cidade J, eu vou ter o somatório das variáveis que chegam em J, ou seja, eu vou somar todos os possíveis i chegando naquele J. Esse somatório tem que ser igual a 1. O que significa o quê? Que o número de arestas que chegam num determinado vértice tem que ser igual a 1. Né? Eu só chego uma vez. Quantas vezes que eu vou sair de cada cidade? Uma vez também, concorda? Então tá aqui, ó. Essa restrição significa que eu estou saindo uma vez de cada cidade. Então, para toda cidade i, eu vou somar todos os destinos possíveis j, né? Ou seja, todo x e j. Isso aqui vai ter que ser igual a 1. Ou seja, eu só vou escolher uma aresta de saída. Uma de entrada, uma de saída. Faço isso para todos os nós. E aí, modelei o problema? O que vocês acham? Vamos pegar esse modelo e mostrar uma solução para vocês verem que tem um problema aí. Está aqui uma solução gerada por aquele modelo. Vamos perceber qual que é o problema. O problema é esse aqui, ó. Olha lá. Opa! Eu tenho uma coisa que se chama subrota, subciclo aqui. Por que isso ocorreu? Ora, a restrição de que tem que entrar exatamente uma aresta e sair uma aresta de todo vértice foi respeitada, concorda? Olha lá, todo nó, né, toda cidade, tem exatamente uma aresta de saída e uma de chegada. Olha aí para vocês verem, todas elas, sem exceção. Ou seja, essa solução que eu estou mostrando é válida para essa formulação, mas não é uma solução para o caixeiro viajante. E esse é um problema. O que está acontecendo? Eu estou gerando subrotas. Rotas, né, que eu não tenho nenhuma rota que inclui todas as cidades. Eu posso ter várias rotas. No final, satisfazer a restrição de grau dos vértices, numa boa, mas não é uma solução para o caixeiro viajante. Então, nós precisamos lidar com essas subrotas. Existem várias formas de fazer isso. Tá? Existe um conjunto de restrições propostas e estudadas na literatura e eu vou discutir algumas aqui brevemente com vocês. A primeira opção é utilizar essas restrições de cut set. Qual que é a ideia dessas restrições? É muito legal, muito simples. Para todo subconjunto de vértices, subconjunto não vazio de vértices, eu vou pegar aqui as arestas conectando esse subconjunto ao conjunto complemento, tem que ter pelo menos uma aresta ali. Eu vou garantir que pelo menos uma aresta está conectada. Então, por exemplo, olha só, nesse problema, imagina que eu tenho esse subconjunto de vértices aqui, ó. Tá bom? Então esse aqui vai ser o S, na verdade, e o que sobrou, no caso vou botar aqui de azul, vai ser o tal do S barra, né? Então o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, que tem que ter pelo menos uma aresta conectando algum vértice de S a algum vértice de S barra. Concordo que essa restrição não é satisfeita por essa solução? Eu teria que ter alguma aresta aqui, ó, uma dessas arestas daqui, ó, uma delas teria que estar ativa, né? Se eu fizer isso para todo possível conjunto de vértices, subconjunto de vértices, eu garanto que eu não vou ter nenhuma subrota. Olha que legal. Então eu pego todo o subconjunto de vértices e para todos esses conjuntos de vértices, o que eu vou fazer? Eu vou somar todo o i pertencente ao conjunto, todo j que não pertence ao conjunto, ou seja, pertence ao complemento, né, do conjunto,
eu vou somar todas as variáveis e vou garantir que elas são maiores ou iguais a 1. Ou seja, vai ter pelo menos uma aresta conectando qualquer dois subconjuntos de vértices. Isso resolve o problema? Resolve. Não teremos mais subrrotas. Mas é claro que tem um probleminha aí, né? E vocês conseguem imaginar qual é? O problema é que nós temos muitas restrições. Eu tenho muitos subconjuntos de vértices. Então, quando eu escrevo aqui, para todo S contido em N, onde N é o conjunto de todos os vértices, né? Ora, o tamanho disso aqui, né? Eu tenho muitos subconjuntos, eu tenho um número exponencial de subconjuntos. Então, se eu tiver uma instância do caixeiro viajante com, sei lá, 50, 100 vértices, já era, meu amigo. Não dá. É muita restrição. Eu não vou conseguir gerar as restrições. Então, está aí o grande problema desse tipo de abordagem. Nós temos um número exponencial de restrições para adicionar no modelo. Tem uma outra abordagem que também gera um número exponencial de restrições, né? Que é utilizando as famosas restrições de eliminação de subrrotas, né? Propostas por Dantes e Wolff. Que é até segue um princípio parecido com o que eu acabei de mostrar, né? Um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Qual que é a ideia? Eu vou pegar todos os subconjuntos de vértices, né? De tamanho pelo menos 2, né? E no máximo n-1, porque eu não quero pegar o conjunto completo nunca, né? Tem que ser um subconjunto. Então, vou pegar todo subconjunto, né? De tamanho no mínimo 2 e vou dizer o seguinte: o total de arestas dentro desse subconjunto tem que ser menor ou igual ao tamanho do subconjunto menos 1. Por que isso funciona? Porque para criar um ciclo de n vértices, eu preciso de n arestas, concorda? Aqui eu estou dizendo o quê? Que todo subconjunto pode ter no máximo n-1 arestas. Portanto, eu não vou ter subciclo. Se eu fizer isso para todos os subconjuntos de tamanho pelo menos 2, meu problema está resolvido, né? Eu não terei subrrotas, tá bom? Vamos ver como é que isso funciona aqui. Deixa eu apagar esses desenhos que eu fiz só para mostrar para vocês. Vamos supor que eu pegue esse subconjunto de vértices daqui, ó. Tá? Tá aqui, ó, esse subconjunto. Ora, nós temos quantos vértices aqui dentro? Nós temos exatamente 8 vértices, concorda? Então, o que a restrição vai dizer? Que a soma de arestas conectando, né, esses vértices um ao outro tem que ser no máximo o quê? 8 menos 1 tem que ser no máximo 7. Quantas arestas nós temos aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu limitar a 7, eu vou ter que desconectar alguma dessas arestas. Então, alguma delas vai sumir. E ao fazer isso, eu vou impedir que haja subciclo aí nesse subconjunto de arestas de vértices, né? Subconjunto de vértices, ok? Então, assim funciona a restrição de eliminação de subrrotas. Para todos os subconjuntos de vértices, eu garanto que eu vou ter ali dentro, né, entre as arestas conectando os vértices desse subconjunto, no máximo, né, o tamanho do subconjunto menos 1. Ou seja, eu garanto que não haverá subciclo. Né? O problema que tem nas duas restrições é que há um número exponencial, tem restrição demais. Isso aqui não é fácil de trabalhar na prática. Se eu tiver um problema pequenininho, tudo bem. Se eu tiver um problema do caixeiro viajante com tamanho razoável, já era. Eu não vou conseguir gerar todas as restrições, tá bom? Aí tem uma solução, tem uma abordagem, né? Que é o que nós chamamos das restrições de Miller-Tucker-Zenley, né? MTZ. Tem outras, tem variações dessa restrição MTZ. Eu vou focar só na MTZ, porque ela é mais simples de apresentar e quero só que vocês entendam a ideia para a gente discutir formulações fortes com formulações fracas, né? Então vamos lá. Qual que é a ideia? Vamos imaginar que eu vou criar variáveis UI para identificar qual que é a posição, qual que é a ordem de visita de cada vértice, de cada cidade. Então, o que eu vou fazer? Olha que ideia interessante. Eu vou fazer que o I tem que ser maior ou igual a 0, né? E vou ter um I para cada cidade I, para cada vértice I. Eu vou fixar o 1 como igual a 1, porque eu tenho que começar de algum ponto, né? Então, vou imaginar que eu estou saindo do vértice 1. Então, o 1 vai ser igual a 1 e pronto. E aí eu vou escrever a seguinte restrição, vamos entender. O I menos o J, mais esse N aqui, que é o número de cidades, né? O número de arestas, número de vértices, desculpa, multiplicado por x e j tem que ser menor ou igual a n menos 1. Falar, mas Túlio, que coisa estranha, como assim, né? Vamos entender. Olha só. Se o x e j for igual a 0,
significa que o J não está conectado com o I diretamente, né? Eu não saio do I para ir para o J, concorda? Se isso aqui for igual a zero, equivale a dizer que isso aqui tudo vai ser igual a zero, na verdade. Então, qual que é a minha restrição? Minha restrição é dizer o seguinte, que o I menos o J tem que ser menor ou igual a N menos 1, tá? Só que isso aqui é sempre verdade, né? A minha ideia é o quê? É que essa variável I determine a ordem das cidades que eu vou visitar, né? Então, se eu pegar a primeira cidade, vai ser visitada na posição 1. A última na posição N, né? Na ordem N. Então, a diferença de qualquer dois U's vai ser no máximo N menos 1. Então, se o x e j for igual a zero, escrever isso aqui é a mesma coisa de não escrever nada. Como nós temos que criar restrição, né, nós desativamos essa restrição entre aspas, né, quando o x e j é igual a zero, tá bom? Então, x e j é igual a zero, eu não estou impondo nada a princípio. Agora, e se o x e j for igual a 1? Se o x e j for igual a 1, vocês concordam que isso aqui, olha, vai ser igual a n. Esse n daqui, ó, pode cancelar com n de k, concorda? Então eu vou fazer assim para ficar fácil. Eu vou cancelar esse n daqui e vou cancelar esse n de k. O que está escrito agora, gente? Que o i menos o j tem que ser menor ou igual a menos 1. É isso mesmo. O i menos o j tem que ser menor ou igual a menos 1. O que isso significa? Olha só. Significa que o j tem que ter um valor maior do que o i. Caso contrário, isso aqui não pode ser verdadeiro, na verdade, então o j tem que ser pelo menos uma unidade maior do que o i. E isso faz muito sentido, por quê? Porque quando o x e j, olha aqui, é igual a 1, significa que o j está vindo logo depois do i. Não é? Porque eu estou conectando o vértice i ao vértice j, já que a aresta que vai de i para j está ativada. Então, se eu estou saindo do i para ir para o j, significa que x e j é igual a 1. Se o x e j é igual a 1, significa o quê? Que o i vem antes do j. Logo, o que eu estou escrevendo aqui, basicamente, é o quê? Que o j tem que ser maior ou igual ao i mais 1. Não é verdade? Não é isso que eu estou escrevendo? Então, quando o x e j é igual a 1, essa é a restrição MTZ. Eu estou obrigando o índice de j a ser maior do que o índice de i. Ao fazer isso para todas as conexões, né, nós eliminamos subrrotas. Olha que bacana. Você vai falar, mas tudo, como é que elimina subrrota? É simples. Vamos pegar uma subrrota para você ver. Se eu pegar uma subrrota, é impossível satisfazer essa restrição aqui. Por quê? Porque a única cidade que não entra na conta é a cidade 1, olha lá. Olha que interessante, está vendo a cidade 1, que ela é igual a 1? Ela não faz parte desse para todo aqui, ó. Ela não entra nessas restrições. E o que essa restrição impõe? Que quando x e j é igual a 1, o i vai ser menor do que o j, não é isso? Olha que interessante, isso é válido para todo mundo, menos para o u1. O 1 não entra na conta. Isso faz toda a diferença. Vamos entender por quê? Para isso, vamos voltar para a figura que a gente estava, né, da solução para entender melhor. Então vamos supor aqui que o 1, que a cidade 1, é a cidade A, faz todo sentido, né? A vai ser a 1. E aqui tem o valor 1, né? O A, no caso, é igual a 1. E agora eu vou pegar aqui uma subrrota. Vou pegar essa daqui, por exemplo, para mostrar para vocês por que essa subrrota não será mais possível de acontecer. Olha só o que vai acontecer. Vamos lá. Eu vou dar um valor qualquer para qualquer cidade nessa subrrota, né? Porque eu não imponho o valor inicial, né, nessa restrição. Estou dizendo que o j tem que ser maior ou igual do que o i quando x e j é igual a 1. Então, vou começar aqui de 2, só para ficar uma coisa mais ou menos interessante. Então, j é igual a 2. Vamos supor que o jk está conectado. Vamos imaginar que isso aqui fosse direcionado, teria essa direção aqui, só para simplificar, tá bom? Então, o que acontece? O k está depois do j, então o k vai ter que ser maior do que o j nesse caso, né? Então, isso aqui vai ter que ser 3, índice 3. Esse cara aqui vai ser o índice 4, esse aqui vai ser o índice 5, o índice 6, não é isso? Índice 7, índice 8. Lembrando que eu estou numerando seguindo a ordem aqui, tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui vai ser o 9, não é isso? Então, vamos lá. Vai ser o 9. O próximo é o 10. Esse aqui é o 11. E o próximo tem que ser o 12. Mas é 2. Como é que vai ser 2 e 12 ao mesmo tempo? Então, nós temos uma restrição que diz o quê? Que a posição desse cara tem que estar antes desse e depois desse. É impossível, concorda? É impossível, não tem como fazer isso. Assim funciona a restrição.
o único vértice que aceita esse comportamento, ou seja, né, de ter o próximo e o anterior com valores que não fazem sentido, é esse vértice daqui, ó, é o especial. É o único que aceita. Então é o único onde eu posso fechar um ciclo. Então o que vai acontecer? Essa solução daqui, olha, ela vai violar a restrição que a gente está criando. Portanto, essa não vai ser uma solução válida, né? E assim nós vamos eliminar subciclos. Qual que é a beleza dessa restrição? Deixa eu voltar lá para o slide rapidinho. A beleza dessa restrição, vou mostrar por aqui, ó, é que nela nós temos um número bastante comportado de restrições. Antes, nas outras duas que eu mostrei, nós tínhamos um número exponencial de restrições. Aqui nós temos O de n ao quadrado. Eu tenho uma restrição para cada aresta, basicamente. Exceto aquelas arestas, né, que conectam o nó 1. Legal, né? Isso é muito bacana. Por quê? Porque com um número reduzido de restrições, né, um número polinomial de restrições, nós conseguimos modelar as restrições de subrrotas. Né? Conseguimos resolver o problema das subrrotas. Só que na vida nada é tão simples assim, né? Tudo tem dois lados. Qual que é, entre aspas, o segundo lado neste caso aqui? Bom, quando a gente olhar para as formulações que eu obtenho com as restrições que nós avaliamos, né? Com esse conjunto de restrições ou o anterior, então deixa eu voltar aqui para vocês verem, né? Esse conjunto de restrições aqui, então nós temos restrições cut-set, restrições de eliminação de subrrotas. E aqui nós temos as restrições de Miller-Tukes-Zellen. Vocês vão falar, Túlio, mas essa aqui é mais interessante porque nós temos um número reduzido de restrições. Sim, no entanto, nós temos uma formulação muito mais fraca. Muito mais fraca. Ou seja, a relaxação linear vai me dar uma solução de baixíssima qualidade. Por quê? Porque na relaxação linear, nós vamos relaxar a integralidade das variáveis. Ou seja, esse 1 e esse J aqui vão poder assumir valores fracionários. Bom, eles não assumirão, mas alguém vai assumir valores fracionários. Esse alguém é o x, olha. E esse aqui é o problema. Se o x for igual a 0,5 ou 0,8, por exemplo, essa restrição aqui não tem impacto quase nenhum. Né? Se o x for igual a 0,1, essa restrição proíbe poucas coisas. Ou seja, utilizar essas restrições na relaxação linear vai dar pouco impacto. Né? Eu vou ficar com uma formulação fraca. Por outro lado, essas restrições daqui, elas têm um impacto muito maior na relaxação linear. São restrições mais, entre aspas, fortes. Né? A formulação resultante será muito melhor em termos de relaxação linear. Então, vai resultar num branch-and-bound muito mais eficiente. Porque nós já sabemos, né, que um algoritmo branch-and-bound depende de bons limites. Né? E quanto melhor for o limite obtido pela relaxação linear, melhor, né? Mais nós saímos ganhando. Só que aqui nós temos essa situação. Formulação forte, mas com restrições demais. Formulação fraca, restrições de menos. Quando aplicar qualquer uma das duas, né? Bom, nós vamos discutir várias formas de abordar esse tipo de situação. Particularmente aqui, nós temos uma abordagem até interessante. Nós podemos gerar as restrições de subrrotas on demand, né? Como se fossem cortes, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. E no próximo vídeo aí nós vamos começar falando sobre, de fato, o que são desigualdades válidas e como aplicá-las, tá bom? Obrigado, pessoal, pela atenção. Até o próximo vídeo, até daqui a pouco. Tchau!